Primeira João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Mas as pessoas falam em Deus. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,19: você crê em Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Também os demônios creem e estremecem. Meus queridos, no texto de Marcos 5, nós estamos falando sobre a libertação de um homem que era possesso por uma legião de demônios, e uma legião varia entre 5.000 e 6.200, segundo a definição de Aurélio. Legião surgiu no Império Romano, esse vocábulo, e designava uma corporação de 5.000 a 6.200 soldados. E o homem da história, ele estava nessa condição espiritual. E Jesus Cristo enfrentou então essa legião. E Jesus Cristo expulsou essa legião. E Jesus Cristo libertou aquele homem. Mas o povo daquela cidade, Gadara, especialmente a liderança, foram até a pessoa de Jesus e os seus apóstolos, e pediram que Jesus saísse da cidade deles. E pediram que Jesus fosse embora. E hoje de manhã, eu conversando com a igreja, eu disse que o povo não está interessado em libertação, em salvação de pessoas. Porque nós valorizamos mais o ter do que o ser. As pessoas valorizam mais os bens que o ser humano. Naquele contexto, em Gadara, os 2.000 porcos que se afogaram com permissão de Jesus Cristo valiam mais que aquela vida liberta dos demônios. Por isso os donos dos porcos e as pessoas da cidade pediram: Senhor, se ausenta daqui, vá embora da nossa cidade. Porque esse é o conceito mundano. Jesus falou que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Quando ele disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele falou, isso está registrado em 3 evangelhos, ou no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 16, 26, Marcos 8, 36 e Lucas 9, 25. O que aproveita o homem? Então deduzimos que uma alma vale mais que o mundo todo. Mas no setor social empresarial, os porcos valem mais que uma vida salva, liberta por Cristo.
Hoje de manhã eu disse que pessoas há que preferem atropelar alguém, matar alguém, do que amassar o carro. Pessoas há que, se o filho bater o carro e ligar para o pai, pai, bati o carro, ele pergunta, e o carro deu perda total? Ele não quer saber como está a saúde do filho. Ele quer saber como que está o carro. Porque esta é a nossa realidade, a inversão de valores que nós vivemos. Eu quero passar aqui rapidamente para os irmãos alguns dados, algumas estatísticas, só para os irmãos terem uma ideia. Em 2022, dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na internet, cerca de 1.000 veículos por dia foram roubados em 2022. 1.000 veículos por dia no Brasil. Na cidade de São Paulo, em 2022, foram furtados e também roubados, porque furtados, irmãos, entendem que é furtado. Você sai ali e seu carro foi furtado, é um exemplo. Agora, roubado é quando você está no volante e o ladrão chega com o revólver e faz você sair de lá e ele toma o carro de você. Isso é roubo. E quando é furtado é que você saiu lá e ele já foi embora com o seu carro. Em 2022, foram roubados na cidade de São Paulo 200.000 celulares. E no Brasil, diariamente, 2.700 celulares são furtados e roubados, diariamente. Esta é a nossa realidade. O SUS percebeu, e os nossos governantes perceberam, que o que as empresas fabricantes de tabagismo, do tabaco, do cigarro, pagavam de impostos para o governo, para o país, os impostos que os fabricantes pagavam não cobriam os gastos com tratamento de cânceres do pulmão e do estômago. Por isso começaram a fazer campanha contra o tabagismo. Esta é a realidade. O narcotráfico emprega cerca de 30.000 pessoas no Brasil, distribuídos em 22 estados, especialmente o PCC e o Comando Vermelho. O alcoolismo, a indústria do crime, da prostituição, da indústria farmacêutica, que lucram milhões com a miséria humana. E aí eu pergunto, alguém está interessado em que as pessoas se convertam a Jesus Cristo? Há muitos anos eu fui pastor na Igreja Batista em Hortolândia, iniciamos um trabalho na favela, num bairro chamado Boa Esperança. E os jovens da nossa igreja iam lá dominicalmente fazer trabalho de evangelismo naquele bairro. E um dia eles se reuniram, me chamaram e disseram: pastor, nós precisamos parar o trabalho lá no bairro Boa Esperança. E eu disse: por quê? Porque os traficantes vieram falar conosco que não querem mais a nossa presença ali. Que a nossa presença ali atrapalha o comércio deles. E eu disse: vocês vão parar ou vão continuar?
pastor, nós vamos continuar em nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo, lá está a Igreja Batista, no bairro Boa Esperança. Para a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso libertador. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para trazer vida. Ele disse, e eu volto a repetir o versículo que eu tenho falado dominicalmente: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida eterna. João disse, escreveu: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Empresas, segmentos sociais e políticos, pessoas estão a serviço do maligno, trabalhando para o reino do maligno, servindo ao maligno. Colocam suas vidas a serviço, porque nós explicamos domingo passado para os irmãos que estavam aqui, que existem pessoas dominadas pelo espírito do Satã e estão em plena atividade na sociedade, porque nós temos uma ideologia distorcida de que uma pessoa possessa é aquela que cai, é aquela que fica se debatendo, é aquela que fica convulsionando porque está possessa. Não. A Bíblia diz que Acabe e Jezabel, aquele casal, estavam a serviço do diabo. Mataram os profetas do Senhor. Elias chega a dizer: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. E buscam a minha vida. Porque Jezabel havia jurado que ia tirar a vida do profeta Elias. E Deus disse: Elias, você está enganado. Ainda há 7.000 que não se dobraram diante do ídolo Baal, onde Jezabel é a papisa do baalismo. O que nós vemos através da história é que tanto Acabe, Jezabel e outros personagens da história prestaram grande serviço ao reino de Satã, ao mundo com sua mundanidade. Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou nele, lá em João capítulo 13. E nem por isso ele caiu no chão e ficou lá se debatendo. Mas ele foi concluir o seu plano maléfico e trocar Jesus Cristo por 30 moedas de prata. O que nós entendemos é que existem segmentos sociais, políticos, pessoas a serviço do reino maligno. Sofrerão as consequências deste serviço se não se converterem, se não se renderem ao senhorio de Jesus Cristo. Acabe morreu uma morte tragediosa, assim como sua esposa Jezabel, 11 anos depois da morte de Acabe. Judas, todos nós conhecemos o seu fim.
Tem outro personagem que me vem à mente agora, Pilatos. A história, não a Bíblia, mas a história diz que Pilatos morreu em um manicômio, lavando as mãos. 5 anos depois de ter condenado Jesus à morte. Lavando as mãos em todo o tempo. Então, pessoas estão a serviço, estão servindo, sem falar nas denominações que trabalham comercializando o Evangelho de Jesus Cristo, sem falar nas falsas religiões, falsas ideologias, falsos salvadores, porque Salvador só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os homens criaram as religiões numa tentativa de chegarem a Deus. Mas Deus nos deu o seu amado Filho. E Ele é o caminho. Eu tenho dito que os homens criam atalhos para chegar a Deus. E Deus nos dá o caminho chamado Jesus. Eu tenho dito que os homens criaram filosofias para chegarem a Deus. Deus não nos deu filosofia. Deus nos deu o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder dele para todo aquele que crê. É o poder de Deus. Então, o Evangelho não é filosofia de vida. Evangelho é Jesus Cristo humanizado, vindo até nós, dando a vida dele pelas nossas vidas e vencendo a morte ao 3º dia, voltou para o céu e deixou-nos a mensagem: Ele me ama, Ele te ama, Ele me perdoa, Ele nos perdoa e Ele voltará. Ele está edificando a sua igreja. E Ele vai voltar. E se Ele não voltar, uma coisa eu sei, daqui a pouco tempo eu estarei me encontrando com Ele. Já perguntaram para mim, se Jesus Cristo não voltar daqui 100 anos, o que vai ser? Eu disse assim, eu sei que eu já me encontrei com Ele, e você também, com certeza, então se acerta. Acerta-se porque é inevitável esse encontro. Esse encontro é inevitável. Meus amados, cabe aqui uma palavra para nós, que já entregamos a vida a Jesus Cristo. Muitos cristãos desejam estar nos braços de Deus. Cantamos agora há pouco, nas asas do Espírito. Muitos cristãos desejam estar nos braços de Deus. Mas Deus deseja que nós estejamos a seus pés. Sabia disso? Maria estava aos pés de Jesus, quando Jesus foi na casa dela. E a irmã de Maria, Marta, disse assim: Senhor, manda minha irmã vir me ajudar. Jesus falou: Marta, você está muito ocupada com outras coisas. Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Ela estava aos pés de Jesus. A mulher pecadora que ungiu Jesus com o unguento, derramou o unguento, o frasco de perfume, sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus, digo, e enxugava com os cabelos, recebeu o perdão dos seus pecados. Sabe por quê? Porque ela estava chorando aos pés do Senhor Jesus.
Então, o melhor para nós é estarmos aos pés de Jesus, ajoelhados, clamando, rendendo nossas vidas a Ele, gastando nossas vidas. O homem da história, após a libertação, ele desejou entrar no barco. Jesus entrou no barco, junto com os apóstolos, para voltar para a sua região, atravessar o mar da Galileia, voltando para a Galileia. O homem liberto desejou entrar também. Senhor, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou para ele, sabe o quê? Volta, vai para a sua casa e conta para a sua família as bênçãos que Deus concedeu para você. Conta para a sua família. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, para os seus familiares, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, significa as 10 primeiras províncias que ele passou, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Ontem foi falado muito sobre evangelismo, lá no culto, na frente missionária, a necessidade de evangelizar, necessidade de evangelizar e de evangelizar. E aí eu pergunto, nós temos evangelizado? Nós temos começado a evangelizar? Às vezes nosso campo de evangelismo, eu me lembro de um irmão que foi se apresentar para a junta de missões, e ele queria ser missionário. E o pastor que o entrevistava perguntou: quantas pessoas você já evangelizou no prédio onde você mora? Ele disse: ninguém. E é assim que você quer ir evangelizar fora do Brasil? Falar de Jesus para as pessoas que estão fora do Brasil? Você não fala de Jesus nem para os que estão morando ao lado do seu apartamento? Aos vizinhos, aos amigos? Sabe, irmãos, nós precisamos falar dele, mas antes de falar dele, nós precisamos falar com ele. Porque se nós não falarmos com ele, não tivermos uma vida de comunhão, de intimidade, nós não falaremos dele. Precisamos falar com ele para podermos falar dele. Porque é através da intimidade com ele que o conheceremos. E estaremos capacitados então para falar dele. Quando recebermos libertação, quando recebermos cura, quando recebermos perdão, quando recebermos salvação, estaremos em condições de falar
do que Ele fez por nós. E testemunhar do seu poder, da sua graça e do seu amor. Certa vez eu perguntei a um evangelista que bateu na minha porta, um evangelista de outra denominação, de outra seita. O que Jesus fez por você? Porque eu só posso passar para alguém aquilo que eu já recebi. Se você não recebeu nada, você não tem o que passar. Ah, mas eu sou um bom cidadão, eu pago minhas contas, sou bom esposo, eu sou honesto. Eu disse, isso é a obrigação de todo mundo. Mas ser cumpridor das nossas obrigações não nos dá o direito da vida eterna. Jesus falou, depois que vocês tiverem feito todas as vossas obrigações, Lucas 17:10, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Eu havia perguntado a ele, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele me disse, então, que eu precisava ser um bom cidadão. E eu disse, não foi essa a resposta do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos. Quando o carcereiro perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua família, a sua casa. Vamos orar a Deus. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar este tempo aqui, meditando na tua palavra, no teu amor, no grande milagre que Jesus operou em favor, ó Deus, e a favor daquele homem de Gadara. E ele tornou-se um evangelista. Ele foi, ó Deus, e anunciou todas as maravilhas que o Senhor havia operado na vida dele. A sua libertação. E que nós também, ó Deus, possamos, ó Deus, anunciar a grande salvação que o Senhor nos dá. O perdão dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas misérias. Ó Deus, tenha misericórdia da igreja nestes dias. Estes dias tão difíceis que nós vivemos sobre a terra. Desilusões, sofrimentos, enfermidades, traições, tantos males que nos atingem, ó Deus, a avareza, tantos males, violência, maldade. Deus, quanto sofrimento, o império da droga, do narcotráfico está aí, assediando nossos filhos, sobrinhos, familiares, como um caminhão sem freio. Ó Deus, assim caminha a nossa sociedade para o abismo. Mas em nome de Jesus, tenha misericórdia da tua igreja. Tenha compaixão do teu povo. Que nós não sejamos, ó Deus, incluídos, levados, influenciados, assim como tantas pessoas foram, a ponto de perderem a identidade e serem dominadas pelo maligno. Preserva as nossas vidas, as nossas almas. Guarda-nos, ó Deus, no teu seio. Guarda-nos nos teus pés, nos teus braços, acalentados pelo teu amor e pela tua generosidade.
Nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.